agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Gostaria de compartilhar nesse dia a palavra do dia. Essa palavra, ela fala muito ao meu coração. Sempre eu estou lembrando dessa palavra, desse testemunho dos nossos irmãos do passado. E se você puder aí acompanhar o livro de Josué, capítulo 14, a partir do versículo 6. Diz assim: os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do Quenezeu, Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barnea, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cades Barnea para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou, com 85 anos de idade, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dei-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os anaquitas lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do Quenezeu, Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamado de Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquis, e a terra teve descanso da guerra. Então esse texto, ele fala muito ao meu coração, e principalmente, né, hoje eu estava lembrando, estava pedindo uma palavra ao Senhor, falando ao meu coração, e essa é uma palavra que nos incentiva, né, a nos fortalecer no Senhor. No livro lá de Efésios 6, e a partir do versículo 10, diz: amados, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Querida, nós precisamos nos fortalecer no Senhor. A Bíblia mostra que se passaram 40 anos, né, quando o Senhor tinha feito pela boca de Moisés uma promessa para o seu povo, o povo de Israel, e entre esse povo de Israel estava Josué e Caleb. Se passaram 40 anos, ele tinha 45, agora ele estava com 85, se passaram 40 anos para que ele pudesse obter essa promessa. E antes que você fique aí, né, achando que suas palavras, né, mágica, tá amarrado, tá repreendido, que seja qual for, né, a sua palavra, pensando, né, que, eita, a pastora está dizendo que eu vou esperar 40 anos, eu estava pedindo uma resposta a Deus e ela vem com essa palavra que Caleb passou 40 anos. Eu não estou falando do tempo, mas eu estou falando de como você se comporta nesse tempo.
Será que você tem se mantido fortalecido enquanto essa promessa, enquanto esse tempo passa, enquanto esse tempo chega da sua promessa? Caleb, ele não só, quando ele tinha 45 anos, o seu coração, né? Lá no livro de Números 13, né? Você vai ver esse relato quando eles sobem, né? Os 12 espias, né? De cada tribo, e eles sobem lá e eles dão um relato, mas Caleb e Josué, tomado pelo Espírito, né? Diferente daqueles, não um espírito de, como a gente já ministrou, não um espírito de medo, né, de covardia, mas de temor, né, ao Senhor, de ousadia. Ele não permitiu, né, assim, que o que ele estava vendo, né, assim, que eram os anaquitas, eles eram descendentes do gigante Golias, né, assim. Então, ele não permitiu que esse medo, né, viesse estar tomando o seu coração. Graça e paz, Camilinha. O livro de Josué 14, a partir do versículo 6 até o 15, tá certo? E Caleb, né, assim, enquanto calava o povo, ele não calava simplesmente para aparecer, para fazer o diferencial, né, na vida de outras pessoas, ou para querer mostrar que era mais santo, que era mais confiante. Não, Caleb, a sua confiança estava em Deus. Ele não estava olhando que as circunstâncias ou alguém que faria ele se apossar daquela terra, daquela promessa que Deus tinha feito. A sua confiança estava em Deus. A Bíblia mostra que Caleb foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Ou seja, no coração dele não passou dúvida em que Deus não pudesse fazer aquilo que ele havia prometido. Muitas vezes na nossa vida, muitas vezes nós, por causa de alguém, por causa de palavras de alguém, por causa de uma situação que parece desfavorecendo a nossa vida, que está desfavorável para a nossa vida, a gente tende a achar que não pode se cumprir aquilo que Deus prometeu para as nossas vidas. Mas Caleb, independente do que ele estava vendo, porque quando ele vê, ele diz, de fato, eles são enormes, eles são grandes, eles são fortes, mas se o Senhor estiver conosco, ele vai desapossar, ele vai nos dar por herança essa terra. E nessa manhã, querido, eu não sei como você está aguardando a promessa de Deus na sua vida. Eu não sei como você está esperando esse tempo, né? Que pode ser hoje, pode ser amanhã, né? Pode ter sido ontem para você, né? A resposta de Deus, a promessa de Deus cumprindo na sua vida. Mas fato é que Caleb diz, por isso aqui estou, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Esse é o versículo que está, né, assim, o título dessa mensagem, né? Nada mudou para Caleb. Você acha, né, porque você lê a história, você acha que não se levantou pessoas, né, para dizer para Caleb, tu ainda está aguardando, tu ainda acha que tu vai se apossar daquela terra, tu ainda acha que essa promessa é tua, tu ainda acha, porque se passaram 40 anos, assim como nos dias de hoje existem pessoas que se levantam contra a nossa vida para nos desestimular.
Quantas vezes, né, a gente vê pessoas que se levantam, né, com palavras amedrontadoras, né, assim, que nos amedronta, que palavras, sabe, que nos causa medo. Quantas vezes, sabe, eu estava compartilhando com meu esposo agora pela manhã. Eu estava dizendo, existem pessoas que têm prazer em amedrontar outra pessoa. Tem pessoas que se sentem prazer em achar que a autoridade poder de você tem, você viver, né, ameaçando, colocando ameaça na vida dos outros. Né? Por exemplo, se você não fizer isso, né, vamos supor, você pode ser demitido. Todo dia, né? Ameaçando qualquer coisa para que você trabalhe com aquele medo. Ou, né? Eu vou fazer isso, né? Para você, né? Ficar com medo, temeroso, levantando palavra. Porque existem pessoas que têm prazer nisso. Sabe por quê? Porque essas pessoas precisam, né, intimidar outras pessoas, precisam, né, assim, colocar medo nessas outras pessoas para se sentir importante. E o versículo 11 fala de algo muito maravilhoso que nesse dia o Senhor quer falar para você. Ele está dizendo como Caleb, enquanto você espera, eu não sei o tempo de Deus na tua vida, você não sabe o tempo de Deus na minha vida, mas eu quero te dizer que Caleb nos dá uma lição. Ele diz, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho força para subir e ir para a guerra, como eu tinha naquele dia, quando eu ouvi a promessa. Será que hoje, se eu perguntar para você que está aí, né, qual é a tua força no dia de hoje? Será que é a mesma força no dia que tu ouviste a promessa que Deus ia fazer algo na tua vida? Será que essa mesma força você está no dia de hoje? Você amanheceu com essa força no dia de hoje? Se alegrando, se fortalecendo, dizendo, tal é a minha força hoje, como naquele dia em que eu tinha ouvido o Senhor falar. Ou será que você só diz que tem força, que Deus está fazendo, quando você vê sinais, quando você apalpa, quando você está vendo com os teus olhos? Caleb, querido, ele sabia que existia aquela promessa. Ele sabia que existia aquela terra porque ele já tinha ido lá, né? Assim, olhar para aquela pedra, para aquela terra, examinar, porque ele tinha ido lá para dar o relatório. Mas a Bíblia diz que Caleb não se apossou há 40 anos atrás. E quando Josué vai distribuir, né, as terras, chega para Caleb e Caleb diz, olha, me dá a terra porque tu és testemunha. Tu és testemunha que Deus tinha falado isto para mim. Outra coisa que eu vejo, né, assim, e aprendo com esse texto, gratidão. Gratidão. Caleb estava dizendo, você estava lá comigo, Josué. Você ouviu o que Deus falou. Você é testemunha da promessa que Deus fez. Aí quando Deus cumpre a promessa, a pessoa salta indireta, a pessoa não diz o que o Senhor está fazendo, né, assim, mas na hora de participar, de pedir oração, de desabafar, faz, mas quando Deus está lá, porque Josué, quando vai entregar a terra, né, vai dividir a terra, vai dar a cada um da sua herança, Caleb inicia dizendo, tu és testemunha, tu estava lá. Tem crente, querido, que só quer pedir oração a você, né? Só quer
participar, mas quando Deus está fazendo, né? Quando Deus começa a fazer algo na sua vida, a pessoa não sabe dizer com clareza, né? Salta no ar, fala no ar, ou não conta, fica, né? Igual como dizia uma irmã minha, né? Assim, igual a crente cuscuz, né? No abafado, né? Assim, achando que se contar não vai acontecer, né? Assim, confiando no poder de outra pessoa, querido, independente se você falar ou não falar, o que Deus determinar para a tua vida vai acontecer. Não vai ser olho gordo de alguém, inveja de alguém, que vai atrapalhar, né, o que Deus tem dito que vai fazer para a sua vida. Caleb pode dizer, será que você, né, nessa manhã tem a ousadia como Caleb? De dizer, olha pastora, tu és minha testemunha. Tu estavas lá quando Deus falou. Será que você pode dizer, fulana, né, cicrana, eu estou dizendo eu, né, assim, porque eu estou me servindo como exemplo, mas será que você nessa manhã pode dizer para alguém, mas não no sentido de cobrança, mas mostrando que a sua fé, né, você tem sido fortalecido no Senhor, você tem se mantido, né, fortalecido, crendo que Deus vai fazer? Será que você diz, olha, tu é minha testemunha, você estava lá quando o Senhor falou que ia fazer isto e isto na minha vida? Tal era a minha alegria quando eu ouvi Deus falar que ia fazer isso. Tal é a minha força hoje. Será que hoje você pode dizer, eu estou com a mesma força, pastora, de quando eu ouvi Deus falar? Deus dizer que vai fazer isso na minha vida. Ah, pastora, mas eu recebi, né, uma palavra tão difícil. Ah, pastora, a situação tá tão difícil. Então você está baseando a sua fé, a sua confiança naquilo que você está vendo. Mas reflita nessa palavra. Então algumas outras irmãs, né, agora, né, assim, estamos lendo, né, a ministração em Josué 14, a partir do versículo 6, né, contando até o 15, falando sobre como você se comporta, né, como o seu sentimento está, como é a sua posição diante da espera do cumprimento da promessa. E talvez você já esteja aí no outro lado e esteja dizendo, né? Mas pastora, a senhora não sabe. Você tem a sua experiência, eu tenho uma minha. Esperar não é uma coisa tão fácil, mas faz toda a diferença a maneira em que esperamos. A palavra de Deus fala lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, né? E o 7, ou é o 5 e o 6, né? Assim, porque o 6, ele fala que ele é galardoador. Diz que importa que aquele que se aproxime dele, creia que ele é galardoador daqueles que o buscam, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Existem formas, querido, de nos comportarmos diante disso. É fácil? Não, eu não estou dizendo a você que é fácil, eu não estou falando isso. Esperar quando você anseia, como você vê o tempo passar, né? Assim, quantas pessoas não estão dizendo, pastora, a palavra profética desse ano foi que Deus faz, já está chegando, pastora, o final do ano, cadê o fazer de Deus na minha vida? Talvez esperar e dizer como Caleb, diante do tempo, diante da espera, dizendo, tal é a minha força, né? Tá se aproximando o final de ano, tá se aproximando terminar esse ano, mas a minha força está no Deus que faz milagre. No Deus que torna tudo novo, o Deus que cria coisas novas na minha vida. Será que você está com essa alegria? Você só está com essa alegria porque você está vendo os sinais de Deus. E o meio ao nada
Caleb estava numa terra, ele ainda não tinha se apossado. Quando Josué chegou para ele para distribuir a terra, a Bíblia diz que Caleb, né, assim, disse: olha, dai-me essa terra, você é minha testemunha. Eu desafio você hoje, né, nessa manhã, dizer, né, falar para alguém, né, ó, fulano, tu estava naquele dia quando Deus me fez a promessa e hoje eu me sinto fortalecido, tal qual o dia que eu ouvi o Senhor falando. Se você não tem essa palavra como Caleb, te ajoelha agora onde você está e diz: Senhor, derrama desse espírito de fortalecimento, porque a tua palavra diz que eu tenho que me revestir da força do teu poder. Me reveste nesta manhã, Senhor, na força do teu poder, para que eu possa me fortalecer, para que eu possa, Senhor, me manter fortalecida, enquanto a promessa não completa, enquanto a promessa não se faz, enquanto a promessa não chega na minha vida. Me torna dar-me aquela alegria, Senhor, de quando eu ouvi o Senhor falar que ia fazer isto na minha vida. Faz essa alegria de novo arder no meu peito, né? Estar no meu peito, para que eu possa dizer, né, assim, tal é a minha força naquele dia, tal é a minha força hoje. O tempo pode ter passado, mas eu tenho uma força do Senhor para conquistar. Veja que ele diz para subir, para desapossar. Ou seja, a promessa estava ali, mas existia agora o esforço dele de ir, né, guerrear, de pegar, né, você dizer, tal é a minha força hoje. Tal é a minha força para subir ao altar, para derramar na presença do Senhor, para dizer ao Senhor: Senhor, eu continuo crendo que o Senhor faz, porque o Senhor é poderoso. Davi pode dizer, né, para Salomão, e Salomão pode dizer também diante do templo, né, que a boca do Senhor falou e a mão poderosa dele cumpriu. Quando Deus falou isso na minha vida, eu fiquei usando esse texto, a palavra de Deus, como uma oração na minha vida. Eu disse: Senhor, a tua boca falou, a tua mão poderosa realiza na minha vida, faz na minha vida o que a tua boca falou a respeito do que o Senhor ia fazer na minha vida. Que nessa manhã você seja fortalecido com a força do Senhor. Que enquanto você aguarda, não aguarde de todo jeito, não espere de todo jeito, mas espere fortalecido no Senhor, como Caleb. Que Deus muito abençoe, que Deus te conceda um dia de excelência, né? Que você possa transmitir essa palavra para um monte de pessoas, né, que você conhece mesmo. Não fique só para 1, 2, 3, né, mas o quanto você puder, porque talvez alguém esteja como Caleb, 40 anos, 50 anos, não sei o tempo que está esperando, mas eu sei que está esperando no Senhor, né, e que está ouvindo para o Senhor que, ei, o Senhor vai cumprir. Porque Caleb pôde ver que passou 40 anos, mas não invalidou a promessa de Deus na vida dele. O tempo pode ter passado, mas não invalidou, não acabou, não destruiu, não desfez o que Deus tinha prometido para ele. Que nessa manhã você possa meditar, receber essa palavra da parte de Deus, né? Assim, que Deus, Ele cumpre o que Ele prometeu para você, independente do tempo. Independente do tempo. Mas você agrada sim a Deus quando você espera nesse tempo, fortalecida nele, no Senhor.
Amém? Que Deus muito abençoe, né? Que essa palavra seja como uma flecha no teu coração e possa, né? Uma flecha de fogo que possa acender, avivar, refazer, né? A tua vida, te encher de ânimo, seja uma flecha, sabe, de uma palavra que é poderosa para destruir fortalezas, incredulidades, né, dúvida do teu coração, que Deus pode fazer. Porque às vezes você sabe que Deus pode fazer, mas você acha que Deus não vai fazer por causa da palavra de alguém, porque alguém disse isso, ou porque o tempo está acontecendo isso, e aí você acha que não pode, que parece que passou o tempo. Olha, querido, pode passar o tempo que for. O que Deus prometeu para você, Ele é poderoso para cumprir, tá certo? Um beijo no coração. Continue sendo essa bênção, compartilhando nas tuas redes sociais, tá certo? Essa palavra, obrigada. Obrigada, Jana, né? Que Jó, minha amiga Jó, né? Assim, ela mandou um áudio para mim, né, antes de ontem, e maravilhada com a palavra, né, que Jana, né, enviou para ela, e ela pôde assistir, e ali a gente via no som da sua voz a unção de Deus recebendo, né, ela tomando posse, sendo fortalecido pelo poder desta palavra. Continue sendo esse agente abençoador na vida de outras pessoas, as pessoas que precisam ouvir isso, né, assim, são crentes, né, mas são salvos, são pessoas de Deus, né, assim, mas assim como Elias, uma vez, né, profeta, se escondeu na caverna, às vezes, né, assim, porque sob aquela notícia que Jezabel ia matar, às vezes tem momentos que parece que a nossa carne quer desanimar, aí o Espírito vem e a gente pode, né, assim, confiar e crer no Senhor. Essa palavra, ela tem um endereço muito certo, né, assim, nessa manhã, diga para alguém, né, assim, olha, fulana, tu és minha testemunha de que Deus disse que ia fazer isso na minha vida, e a minha força é igual como naquele dia, né, em que o Senhor me fez a promessa. Te amo também, Jana. Um beijo no coração. Obrigada por todo esse carinho, né, de cada uma de vocês, de Jana, que tem sido um instrumento também na minha vida, né, assim, o quanto ela tem recebido a palavra, e o Senhor tem falado ao coração dela, de Camilinha, de todos que têm, né, falado, né, para mim o quanto nessa palavra tem sido verdadeira. Deise, né, que ontem tinha enviado, né, uma palavra que o Senhor tinha mandado exatamente naquela hora, e ela estava ali, né, agradecendo, dizendo, né, de algo que tinha acontecido, e que naquele momento o coração dela estava assim, Deus mandou entregar uma palavra, a palavra mesmo, né, da Bíblia para ela, né, eu não comentei nada, mas o Senhor, né, tinha falado, agora, filha, né, assim, porque nenhuma língua que se levantar contra as nossas vidas vai prevalecer, querido, porque estamos debaixo da sombra do Onipotente. E ele estava dando aquela, né, palavra, ela estava agradecendo ao Senhor, né, assim, seja esse agente abençoador, né, não queira só receber, mas faça como Jana, faça como algumas outras pessoas, envia, né, essa palavra, né, que fortalece a vida, não porque sou eu, mas é porque a palavra de Deus tem sido ministrada, tá certo? Um beijo no coração.